dar graças a Deus não é somente tão correto, como também é bom. Ele já inicia dizendo como é bom render graças ao Senhor. Aqui o salmista também nos relata que de manhã e à noite ele se ocupava em proclamar o amor e a fidelidade do Senhor. Ele diz que os feitos de Deus o alegravam e o levava a ele a cantar de alegria. E quando nós também reconhecemos as obras de Deus em nossa vida, a alegria toma conta em nosso ser. Hoje, mais um domingo, Dia dos Pais, dia onde muitas das pessoas aqui tiraram para passar com seus pais ou seus familiares, e uma grande oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas que convivem diariamente conosco, para os nossos familiares, aqueles descrentes, que hoje, então, nessa noite, nada mais justo de nós render graças a Deus por isso, por esse dia, pela semana que se passou, e agradecê-lo sempre, continuamente, para que Ele continue alegrando os nossos corações. Amém? Não tem pastor nenhum que vai fazer você ser usado. É Deus. Nós devemos descansar em Deus. Confie no Senhor. No capítulo 6, na próxima aula, nós vamos ver a dedicação do tempo. E quantas lições nós vamos tirar? Nós devemos nos dedicar ao Senhor. Então eu convido todos a estarem aqui na quarta-feira, continuar aprendendo essas grandes e maravilhosas lições do livro de Êxodo. Eu vou estar lendo e depois nós vamos estar orando. Marcos capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Todos encontraram? Amém. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ele ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, produziu a 30 e 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do 10, Jesus vai explicar a parábola. Quando Jesus ficou a sós, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se é ensinado por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. E outro, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo
a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar essa noite? Pai, obrigado por aquilo que nós já fizemos aqui por graça, nós prestamos cultos a Ti, culto. Pai, é um desafio cultuar a Ti. É um desafio nós estarmos aqui verdadeiramente. É um desafio as nossas mentes estar concentradas naquilo que nós cantamos, naquilo que nós louvamos. Ó Pai, é um desafio estarmos aqui verdadeiramente em comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, nós sabemos que tudo isso é no âmbito espiritual e nós dependemos totalmente de Ti. Ó Deus, e também nós sabemos que a Sua palavra ela é discernida espiritualmente. O homem natural não concebe, não é capaz. Somente pelo um ato da Sua graça em nós, somente pelo um ato da Sua misericórdia que nós podemos compreender. Ó Deus, e a Sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela quem discerne as intenções dos nossos corações. É ela quem discerne a intenção de cada coração aqui essa noite. Ó Deus, e é a ela que nós estamos sendo expostos agora. Por isso nos ajude. Me ajude apenas como ministro, ó Pai. Apenas como um que o Senhor separou para que eu pudesse ajudar os meus irmãos a ensinar, a buscar a única fonte que é o Senhor, ó Deus. Nos ajude essa noite, por graça eu suplico. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Jesus, Ele está dando uma preciosa lição para nós aqui. Nós sabemos que a semente é a palavra. O solo é o coração. O solo somos nós. E eu quero atentar a uma das sementes hoje. Nós podemos até falar das outras sementes, mas uma delas eu vejo que é algo constante no nosso meio, muito mais em tempos como hoje. Quando nós estudamos Filipenses, lá no capítulo 4, a partir do verso 6, a palavra de Deus fala: não estejais inquietos. Já viu uma pessoa inquieta? Ela não para, não é? Normalmente, se você tem dor ou se você tem coceira, não é isso? Você não consegue parar. Mas essa inquietude que Paulo está falando aos filipenses é aquela preocupação com coisas desse mundo. Mas ele fala: não estejais inquieto com coisa alguma, ou seja, sem exceção. Ele não abre um precedente aqui nem para aquelas coisas que nós chamamos mais nobres, entre aspas. Por exemplo, não é para mim estar inquieto com o culto ou com a pregação. Talvez eu poderia falar: não, mas isso é justo, Senhor, a minha inquietação. Não, não é. E nós já aprendemos a diferença entre preocupação e responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de não medir esforços em buscar a palavra, de buscar a Deus com temor e tremor, de pensar como será o culto que deve ser feito, de orar pelos irmãos que estão faltosos, pelos fracos espirituais. Mas nenhuma inquietação deve ocupar o meu coração no sentido de mente dividida ou no sentido de ansiedade. E Paulo lá aos Filipenses ele fala: antes, ou seja, ao invés de você se preocupar, seja conhecida a vossas petições, as vossas orações. As vossas petições elas têm que ser em tudo conhecidas diante de Deus Pai. Tudo. Nós estávamos aqui uma terça-feira e alguém perguntou: eu posso orar pelo meu cachorro, né?
palavra de Deus diz que tudo nós podemos colocar diante do altar. Se aquilo está te trazendo inquietação, não há problema nenhum. Você pode orar. Você pode orar por aquilo. Paulo, ele fala, seja em tudo conhecida diante de Deus por oração e súplica com ação de graça. E aí, sim, é condicional. E ele fala que, sendo assim, lá no verso 7, nós podemos decorar, é um texto já que nós já decoramos. Ele fala, se você coloca diante de Deus, em ação de graça, já com o coração grato, primeiro, que você pode fazer isso. Se você pode fazer isso, é porque antes Deus fez algo com você. Ele te deu o Espírito Santo. Ele rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso. Ele te ensinou a orar. Então você já vai com o coração grato. E Paulo fala, se isso acontece, a paz de Deus, que excede o quê? Todo entendimento. Vai fazer o quê? Guardará os vossos corações. Vê, o coração é a base de tudo. Aonde que cai a semente? No coração. De onde procede todos os males? Coração. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ou, em alguma versão, os vossos pensamentos, vai guardar como? Em Cristo Jesus. Então você ora e você descansa, mas a vida que nós levamos hoje, por mais que agitada e às vezes frustrante que é a nossa vida hoje, porque você não consegue alcançar tudo que ela propõe, não é? É muita coisa para fazer. E cada dia aumenta mais. A nossa vida é moderna. Ela faz isso. E há um perigo em tudo isso. Uma pessoa, ela pode fazer um trabalho físico por 12 horas, durante 6 dias por semana, a vida inteira, e não sofrer por isso. Na verdade, às vezes ela vai ter até um físico melhor do que outra pessoa. Mas a grande questão é se o esforço é mental. E hoje, é essa área que é atacada nas nossas vidas. Você já percebeu que todo mundo sabe de tudo e um pouco, mas não sabe nada? Porque você vai no Google e você vai lá e pesquisa. Ninguém se aprofunda em mais nada. Antigamente, eu tenho um comentário lá do Pentateuco, do Macintosh. Ele levou 35 anos escrevendo. Não tinha computador, né? Foi comentando. 35 anos escrevendo aquilo lá. E hoje nós podemos desfrutar. Agora, esse é a grande questão. Sabemos o perigo físico de estar ocupado demais, sim. Você pode até ter uma cãibra, alguma coisa. Mas as ameaças mais sérias são a nossa mente, o que ocupa a nossa mente e que acaba trazendo perigo espiritual. Quando estamos ocupados como loucos, colocamos em risco a nossa vida espiritual. Colocamos em risco a nossa vida espiritual. E hoje, a cada dia, vai aparecendo cada coisa. A tecnologia vai inventando de tudo para nos manter super ocupado. O pessoal que assiste série no Netflix, não é? Já nem terminou, ela já põe a próxima lá, né? Se você não parar, alguns segundinhos, já está iniciando a outra. E se você assistir tudo, ele já tem a dica de outra série lá, para você continuar em cima daquela que você assistiu. Será que é só eu que sei disso? Penso que não, né? E se você ouve música em algum player, algum software de música, ele também vai fazer isso. Ele pega seus gostos e te dá a dica para você continuar. E continua. Nós somos chamados a isso. E às vezes nós estamos ocupados e colocando a nossa vida espiritual em jogo. O desafio não é apenas fazer desaparecer alguns hábitos. O desafio é impedir que a nossa vida espiritual se define. Não é você parar com alguma coisa na sua vida. É você administrar esse tempo
para que a sua vida espiritual não esfrie com essas ocupações. Os perigos são sérios e crescentes. Poucos de nós podemos dizer que estamos seguros nesse quesito. Eu penso que dificilmente alguém poderia falar, eu estou tranquilo nisso. Pode deixar que eu domino isso. O primeiro perigo é perder a alegria cristã. O primeiro perigo é isso. Nós somos o povo conhecido, nós como cristãos, a nossa vida deveria ser caracterizada por alegria. E alegria não é um sorriso nos lábios apenas, nós já aprendemos sobre isso. A alegria, ela está mais no âmbito de contentamento. Não, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente consegue. E pega e apoia e ajuda, anda alguns metros junto, você vai chegar, nós vamos chegar junto, calma. Nessa caminhada você não perde a alegria em hipótese alguma, você continua. E isso nós aprendemos, tanto em Filipenses, Paulo lá em Filipenses 4:4, tão famoso, alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Gálatas 5, lá no verso 22, os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Então a alegria verdadeira é um fruto do Espírito. Mas eu estou tão ocupado, que a minha vida espiritual está um caos. Aí me diga, como que um espírito, que a Bíblia diz que ele pode se entristecer, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, a qual ele vos deu, a qual ele vos selou. Como que um espírito que está triste pode produzir um fruto chamado alegria? Que incoerência. E por que o Espírito Santo está triste? Porque nós podemos estar a quilômetros da vontade de Deus, procurando Pokémon lá na praça lá. Não é isso? Hoje já está, eu espero que não tenha ninguém procurando esse tal de Pokémon aí, né? Mas a tecnologia faz isso. Nos distrai, nos tira do caminho do Senhor. Jesus também falou. Em João 15:11, ele fala, estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria ou o meu gozo permaneça em vós e a sua alegria seja completa. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas? Porque ele está dizendo, eu tenho dito isso para que vocês tenham alegria. O que Jesus tinha dito naquele contexto, no verso 9 e 10, ele fala, como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Ou seja, a primeira coisa, vocês são amados. Vocês devem ser alegres, porque o meu Pai me amou e eu amo a vocês. Vocês são amados. Permanecei no meu amor. Se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado o mandamento do meu Pai, e permaneço no seu amor. Aí sim que ele vai dizer, estas coisas, o que ele acabou de dizer aqui, vos tenho dito para que vocês permaneçam felizes, alegres, descansando em mim. Mas se nós estamos guardando os mandamentos ou fazendo a vontade de Deus, por que não desfruto de verdadeira alegria? Porque na verdade você não está fazendo a vontade de Deus, essa que é a realidade. Você pode estar se ocupando de tantas coisas. A ocupação em demasia pode atacar tudo isso. A ocupação desenfreada é como o pecado. Ou seja, mate-a ou ela matará você. O pecado funciona assim. Ou você mate, ou você destrói, acabe na raiz. Quando eu vou presentear a Bíblia, eu gosto de escrever esse jargão, né, esse termo. Este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. As ocupações, da mesma forma. Ou você administra isso, ou você vence isso, ou ela vence você, assim como o pecado.
Quando a nossa vida está agitada, desnorteada, perturbada, somos mais propensos à ansiedade, ressentimento, impaciência, irritabilidade. E aí as pessoas às nossas voltas pagam o preço por isso, né? E nós não assumimos nada. Nunca é nossa culpa. Até o termo que nós usamos, né? Você percebe como aquela pessoa me irrita? Mas como assim? Você fica irritado? Eu estou irritado e a culpa é da pessoa, é isso que eu estou dizendo? Aquela pessoa me irrita. Mas como? Ela entrou dentro de você. Como que foi isso? Ela lançou raios verdes. Como que ela fez isso? Você se irritou por causa daquela pessoa. É o contrário. Você se permitiu, você não produziu um fruto do Espírito chamado mansidão. Você talvez esteja distante do que Jesus ensinou a nós a amar o próximo, a orar pelos nossos inimigos, a orar pelo que nos persegue. E muitas vezes as causas disso é porque você está tão distante de Deus, tão distante, tão preocupado com as suas coisas no seu cotidiano, que quando você é pego de surpresa. Cadê o Espírito Santo? Não sei, estava em alguma gaveta por aqui, no meio dos papéis. Amados, já houve dias de eu chegar tarde e me sentir envergonhado, de eu falar, Pai, o dia foi tão corrido, fiz tanta coisa no trabalho que eu não lembrei do Senhor em nenhum momento. Sabe o que é isso? Faz isso, reunião aqui, e vem pessoas aqui, resolve colar, toca telefone, e o dia inteiro chega às 5 horas, e eu gosto de agradecer a Deus pelo dia. Senhor, obrigado por mais um dia de trabalho. Mas aí eu lembro e falo, gente, nem na hora do almoço, que correria. Hoje pela manhã a Marta falou que ela está pondo marcas, né, durante o dia lá para lembrar ela de estar orando, como Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Eu falei, Marta, e tomara que logo logo você não precisa das marcas, né? Que isso seja automático na nossa vida. Mas as ocupações vão fazendo isso. É a dona de casa envolvida com a casa, é a limpeza da casa, o almoço, as crianças, o marido e as coisas cotidianas. E o tempo vai se passando e ela não conseguiu separar um tempo específico. Precisamos de um tempo a sós com Deus. Precisamos de um tempo a sós com Deus. Precisamos de um tempo com a nossa família. E é isso que Jesus, ele nos alerta. E eu quero me deter hoje, se eu quiser dar um tema para essa mensagem, é cuidado com os espinhos. Cuidado com os espinhos. A palavra de Deus, onde nós lemos, Jesus falou que o semeador jogou a semente com liberalidade, jogou à vontade, ele foi jogando a semente. Quando Jesus começou esse sermão, talvez alguns judeus ali, que conhecia tudo de solo, né? Olhou e falou, o que esse Galileu aí, novo, de 33 anos, né? O que esse Galileu aí entende de semeadura? O que será que ele vai dizer? Então as pessoas já se atentaram. Quando ele falou um semeador, saiu a semear. E aquele semeador foi jogando as sementes. Algumas caíram à beira do caminho, na periferia do coração, do solo, não caiu no coração. A primeira semente, ela cai ali e Satanás imediatamente ele vem e tira isso. São pessoas que estão na igreja, mas a mente está cativa de Satanás. E uma forma dele fazer isso é bombardeando coisas e coisas no dia a dia. Você tem muito o que pensar. Tenho que pensar nos Jogos Olímpicos, tenho que pensar em outras coisas, não é assim? E são muitas. E você, naquele momento, o inimigo, ele consegue tirar, e essa semente, ela não vai vingar. Algumas caíram em chão rochoso e brotaram rapidamente, mas murcharam com o calor. E o termo ali que Jesus usa é, não tinha raiz em si mesmo. Então, o que nós aprendemos ali? Que uma planta, antes de crescer para cima, ela tem que crescer para baixo
tem que ter raiz. Você já viu aquele crente que, de repente, né, você fala, eita, que bom, chegou, né, pessoas novas, e ela começa, ela faz, e logo está aqui na frente, e está fazendo, e você fala, nossa, mas que exemplo, um up, não é assim? E aí, de repente, vem o tombo, não é? Mas por quê? Não tem raiz. Não tem raiz. É necessário crescer a raiz. É necessário se firmar primeiro. Esse é o segundo. Por isso que a palavra de Deus, ela é séria quanto à instituição de líderes. Não neófitos, não novos na fé. Dá um tempo para essa pessoa. A tempestade virá, vamos ver o comportamento, vamos ver se a casa realmente está construída na rocha que é Cristo, ou se ela vai cair como cai a casa de um ímpio. Mas às vezes nós não temos paciência. Então essa segunda não tem raiz em si mesmo. O calor e o sol termina com ela. Agora, essa terceira, algumas sementes caíram entre espinhos que sufocam a sua frágil vida. E nessa parábola, Jesus ele tem uma progressão. Em alguns corações, a palavra de Deus nada faz. Satanás o tira logo que acabou de ser plantado. Então não há efeito nenhum ali. Em outros corações, de início a palavra cresce, mas desvanece tão depressa como cresceu. Do mesmo jeito que ela subiu, ela caiu. Acabou. E amados, e é perigosíssimo isso. A igreja paga um alto preço por causa disso. Essas igrejas que nós vimos por aí de escândalos e mais escândalos da liderança, dos pastores, destacou é pastor, destacou é pastor, destacou é pastor. Aí vem o sol, aí mostra que aquela pessoa ela não tinha raiz, não estava firmada. Então, essa segunda é tão rápido que ela cresce a velocidade que ela cai. As perseguições, as provações colocam o possível cristão fora de ação. Ela não tem raiz. Mas essa terceira categoria, houve um sucesso no plantio. Olha que interessante. A semente caiu, teve raiz, houve o processo. A palavra penetra mais fundo. A planta brota. Chega quase ao ponto de produzir fruto. Ela cresceu, ela foi todo o processo dela. Mas agora ela não produz o quê? O fruto. Parece que a terra é boa, vida nova, aparentemente está formando raízes, tudo está a caminho para uma boa colheita. Está tudo perfeito, não é isso? Alguns anos de igreja, aquela pessoa tem aprendido, tem tido uma boa constância. Você vê a formação de uma árvore e talvez algumas até florzinha que vai dar fruto. Você fala, essa pessoa vai dar fruto, ela vai produzir. Até que surge os espinhos. Cuidado com os espinhos. Cuidado com os espinhos. Espinhos, este é o problema. Jesus dá nome pelo menos em 2 deles. Então você tem um coração, que é o solo. Nesse coração há espinhos. E Jesus ele nomeia pelo menos 2 desses espinhos. O primeiro que ele chama, que ele dá nome, é os cuidados desse mundo. Verso 19 do capítulo 4. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. O primeiro espinho que Jesus dá nome chama-se os cuidados deste mundo. Ou dependendo da sua versão, as preocupações da vida, com as coisas da vida. Por que quando nós fazemos retiros espirituais, viagens missionárias, acampamentos, conferências cristãs, quase sempre fazem bem para o nosso crescimento espiritual? Por que é bom essa separação que nós fazemos de vez em quando? Me lembro certa vez que foi eu e minha esposa lá para Salvador. Nós fomos numa conferência missionária da AME que ia ter lá. E foi um ônibus que saiu de Orlândia, foi para Salvador. E andamos 3 dias de ônibus, né? O motorista ainda errou o caminho. 3 dias de ônibus e ele conseguiu errar. E bastante, né? Um dia foi de brinde.
Mas dentro de um ônibus com pastores, você imagina, né? Pastor Almir, pastor Carlos, né? E aí saiu até briga lá, que uns queriam dormir e outro não deixava, né? Mas assim, 99,9% era comunhão. E era o violão passando para cá e para lá e a gente cantando. Aí colocava umas fitas VHS, assistia filme evangélico. Aí parava naqueles postos fim de mundo, todo mundo detonado, acabado, né? Ia lá naqueles banheirinhos ruins, aquele café com leite horrível, né? Mas depois voltava e estava, vamos tocar, né? Mas eu lembro que quando eu estava em Salvador, após o segundo dia de conferência, e só palavras, só pastores, eu estava assim, soltando fogo, se eu pudesse dizer isso, né? Aquecido. E eu queria evangelizar todo mundo, né? Eu me lembro que eu estava à beira-mar, aquele vento frio, a Gislaine grudada em mim assim, o taxista parou, aí já subiu na calçada, quase me atropelou, né? E falou, para onde você vai? Eu falei o nome, ele falou, falei, quanto que é? Ele falou, acho que R$70 na época. R$70. Eu falei, imagina, 70 eu paguei para vir para cá, né? Eu não dou mesmo, vou de a pé, né? E fui andando, ele veio atrás. Não, eu faço 50, né? Aí, não, daqui ali, é lá no fim, lá. Não, querendo aproveitar de turista, né? Aí acho que ele fez 20. Não, eu propus. Falei, faz 10 cada um que pode entrar. Abriu a porta, né? Ele já ia reto, né? Ele ia passar em frente. Não tinha como voltar, ele ia passar em frente, era uma reta. Aí dei vintão para ele. E aí falei para ele, Deus é bom. Ele, o quê? Eu falei, Deus é bom, não é? E nasceu um evangelismo ali. Ele, Deus é bom. Eu falei, Deus não é bom? E no fim nós chegamos em frente à igreja, a minha esposa lembra, ele estava chorando, né? O evangelho foi pregado ali, né? E sabe o que aconteceu naquele dia? E isso teve um poder extraordinário. Era só 5 minutos, mas o trânsito parou. E ele falou, aconteceu algo sério. Vocês podem se preparar que tem um acidente sério, porque essa orla aqui, isso aqui não para. Para parar isso aqui, porque são 3 ou 4, não lembro, tem que acontecer algo sério. E a gente parou e eu, dá-lhe evangelho. Ficamos bem ali uns 20 minutos, acho, ou meia hora. E aí seguiu. E quando ele parou, nós não vimos nada. Não sei o que aconteceu lá na frente. Alguma coisa aconteceu, mas esse acidente não foi. Mas, amado, se eu estivesse sentado na minha cadeira, numa tela de 20 polegadas, concentrado no meu trabalho, eu não teria esse tipo de oportunidade. Entende isso? Cheguei na faculdade para fazer a matrícula, né, da Camila, a gente estava na casa da Camila, e aí um rapaz chegou querendo me vender um livro sobre amor. Falei, não, espera aí, amigo. Amor? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso só degustar? Se eu gostar, eu compro. Aí eu peguei, ele pode, aí eu olhei assim, horrível, que definição horrível de amor, né? Horrível, não dá nem para falar aqui. Devolvi para ele, eu falei, não, isso não é amor para mim, não. Né? Eu falei, vou ler algo sobre amor. Peguei, tirei o palme do bolso e li. Romanos 13, 1 Coríntios 13, né? Aí, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, só que o pessoal baiano, não sei se isso é natural ou se é daquele dia lá, todo mundo fez a roda, a Gislaine já vinha vindo lá, falou, o que ele já aprontou, né? Aquele monte de gente na roda ali. E aí eu li inteiro, 1 Coríntios. Eu falei, se você acertar quem escreveu essa maravilha aqui, essa beleza, essa definição de amor, eu compro o seu livro. Aí ele falou, essa eu sei. Eu falei, quem? Ele, Renato Russo. Não foi Renato Russo, né? Mas eu vou comprar seu livro para mim jogar no lixo, né? Brincando. Mas o que faz isso conosco? E amados, como isso nos faz bem? E há quanto tempo você não tem essa oportunidade porque você está ocupado com as suas coisas, por causa de espinhos desse mundo? Como eu sinto falta disso? Nós sabemos que participar de retiros
nós temos que liberar a nossa agenda. Você sai, deixa de lado a sua insanidade normal para um final de semana, encontra espaço para pensar, orar e adorar o Senhor seu Deus. Você tem que parar a sua agenda cotidiana e você vai dar um tempo exclusivo para o Senhor teu Deus. Se isso não faz diferença na sua vida, o que vai fazer? O que vai fazer? Então, só que isso vai passando, nós vamos procrastinando e nós vamos deixando um dia após outro. Toda segunda-feira você vai começar um novo regime. Toda segunda-feira você vai separar um tempo de oração, mas isso não acontece. E o tempo vai se passando. E é esse primeiro espinho que Jesus está dizendo, o cuidado deste mundo, as preocupações da vida. Você tem que consertar o carro, o ventilador pifa, levar o filho ao médico, ir ao supermercado, fazer a sua declaração de imposto de renda, sua conta no banco está sem saldo, você promete à sua mãe que vai dar um jeito de consertar a torneira ou o chuveiro, planejamento para casamento, eu fui falando uma lista aqui, tanque vazio, capim crescendo. Eu lembro do Samuel, o Samuelzão, passava em frente à casa do Samuelzinho, né, o Samuel Soria. Samuel, acho que lembra disso aí, passava de moto lá, e o Samuel Soria, aquele capinzão lá, né? E ele passava lá e falava, vamos capinar isso aí? Né? Aí foi que o Samuel capinou. Hoje já cimentaram a calçada lá. Mas o capim vai crescendo. O capim vai crescendo e você vai deixando. Né? Onde tem capim, está lá. Mas há uma preocupação. Por que você não está cortando o capim? Porque há outras coisas que estão ocupando o tempo. A cortina da casa não está colocada. Quanto tempo a cortina fica lá? Né? Na minha casa foi assim, muito tempo. Você não vai pôr a cortina? Você não vai pôr a cortina? Não é isso? A lavadora de roupa está sacudindo, fazendo barulho assustador. A nossa lavadora tem hora que eu penso que ela vai passar na sala. Pum, 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 pum. Depois ela volta. Pum, 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 pum. Não é assim? Mas está ficando lá, precisa fazer algo. Então, nós não conseguimos nem nas coisas comuns, nas prioridades que temos, nós temos uma ideia em que lugar que está o nosso Deus, de coisas que estão ficando, que precisa ser feito. Esta é a vida da maioria de nós e pode estar sufocando a nossa vida espiritual. Não há tempo para Deus, não há tempo. Não sobra tempo para ler a Bíblia com o meu filho, com a minha filha. Você pode começar amanhã. Não sobra tempo para ir orar com os meus irmãos na terça-feira. Você pode começar na terça-feira. O que está lhe faltando? Não sobra tempo para estudar a palavra com meus irmãos na quarta. Não sobra tempo para Deus. Por quê? Os cuidados desse mundo. A palavra-chave aí é desse mundo. Simples assim. Os cuidados desse mundo. Enquanto o outro mundo, a qual nós pertencemos, a qual nós somos co-cidadãos celestiais, já estamos com o passaporte pronto, esse vai ficando em segundo e terceiro plano. E os tesouros dessa vida passam a ser maior do que os tesouros lá no céu, a qual nós somos ensinados a guardar. E o segundo espinho que Jesus fala é relacionado ao primeiro. No verso 19 ainda ele fala: os que são semeados entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo. Aí o outro é a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo. Então há uma concorrência, sufocam a palavra, ficando o quê? Infrutífero. Sabe por que você pode não estar produzindo fruto? O segundo é isso. Jesus diz que a obra da palavra é engolida pelo desejo de outras coisas. O que a palavra deveria estar fazendo, essas outras coisas acabam sufocando esse espinho. As coisas em si só não são os problemas. O problema é tudo que fazemos para obter essas coisas, cuidar delas e conseguir mais. O celular não é o problema. Não adianta fazer o sinal da cruz para o celular.
É o que você faz para obter o seu celular. É o que você faz para dar manutenção no seu celular. É o que você faz para conseguir um outro celular. É esse que é a grande questão. Esse é o segundo espinho. Não é de se admirar que as pessoas mais estressadas do planeta são pessoas que vivem nos países mais ricos, são as pessoas mais ricas. Porque quanto mais você tem, mais preocupação você vai ter. Pessoas com casa de praia, barcos, aí ela vai se preocupar com um pacote de férias, investimentos em imóveis, comprar aquela moto incrementada, carro novo, casa nova, computador de última geração, um novo videogame, uma nova cirurgia, uma nova maquiagem. Não é isso? As pessoas de dinheiro estão preocupadas com celulares, smartphone. Tudo novo. Novo download, vou baixar alguma coisa. Só que nós não vemos que isso leva tempo e toma a nossa atenção. E agora, quando você para pensar, você não precisa ser milionário para estar preso a esse tipo de coisas. E não é triste que às vezes pessoas elas gastam anos trabalhando a fio para pagar coisas materiais em que a palavra de Deus fala, olha, que nós não deveríamos gastar com aquilo que não é pão. E às vezes nós estamos no plástico, no metal. Ouvimos sermões sobre o perigo do amor ao dinheiro, mas o perigo ele se mostra ainda maior depois que você gastou o dinheiro. Porque além de você ter esse perigo desse amor ao dinheiro, é quando a forma que você gasta esse dinheiro. Uma vez que seja proprietário, tem de fazer manutenção, mantê-lo trabalhando e ficar atento às últimas melhorias. Dia dos Pais eu aposto que teve gente que ganhou smartphone, né? Então agora você tem um filho para criar. Você vai ter que criar uma conta no Facebook, né? Você vai ter um WhatsApp, você vai entrar no grupo e aquilo vai te tomar um tempo que você às vezes teria. O mal não é o WhatsApp, não é o Facebook, é a forma como você administra e deixa que isso tome o seu tempo. Esse é um dos espinhos, que é as preocupações e agora aquilo que o dinheiro pode trazer. Se as preocupações na vida não nos afundam, que é o primeiro espinho, a manutenção consegue fazer isso, que é aquilo que você está pensando em comprar, em ter cada vez mais. Jesus sabe do que está falando, porque por mais que oremos contra o diabo, oremos pela igreja perseguida, no pensamento de Jesus, a maior ameaça no evangelho aqui nesse contexto é a mera ocupação. Jesus está falando, existe o espinho da ocupação com as coisas desse mundo, com a ambição das coisas desse mundo. A situação de estar ocupado demais mata mais cristãos do que bala, vamos dizer assim. Quantas mensagens de púlpito perdem o seu poder, sua eficácia, por causa das nossas mentes distantes? Com excessivas preocupações com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir. Estava lembrando a minha esposa, da Elaine, né? Quando ela ficou grávida e a gente levou ela para casa, e naquela simplicidade toda, e ela chorou, porque ela não tinha, no jeito dela falar, onde cair morta, né? Falou, não, você caiu aqui, né? E a gente vai cuidar, e Deus proverá. E eu me lembro que a Ebenezer participou na época, né? Ajudou. Na gravidez dela, ela teve de tudo. E conversei com o médico da usina, ela teve quarto particular. E olha, ela ganhou até uma camisola de seda, eu lembro disso, né? Alguém da igreja deu lá para ela toda chique aquela camisola de seda lá, né? Foi daqui, né? Da Ebenezer. Deu para ela. Quantas preocupações, né, com as coisas, sem crer que Deus proverá. Deus nos dará. Mas nós esquecemos disso e trazemos e atribuímos a nós que é o nosso esforço. É o que eu falei no início, agora o Flávio vai descobrir. Entende?
Amados, nós trabalhamos, usamos o nosso esforço, nós levantamos cedo, mas na dependência de Deus. É Ele quem provém. É Ele, se não for Ele. E é tão interessante o exemplo que Jesus dá às aves do céu, né? Você para observar o pardal, a pomba. Será que eles ficam preocupados? Né? Se Deus alimenta eles, não vai alimentar a nós, que valemos muito mais? Só que a grande questão é que nós estamos tão manipulados, tão acostumados com o conforto, tão acostumados com o ar-condicionado, que pensar em ter ventilador já nos preocupa. E pensar em não ter o ventilador nos preocupa mais ainda. A gente não quer baixar o nível porque você acostumou com o ar, não é isso? Mas o básico Jesus nos dá. Não, ele usa esse termo, não vos preocupeis com o que comer, beber e vestir. É o básico. Isso Deus não nos deixa faltar. Então, a situação ela pode estar ocupando demais a mente do cristão. E aí, quando ele vem na igreja, ele não consegue ouvir a mensagem, porque ele está preocupado com essas coisas. Quantos momentos de dor são desperdiçados porque nunca paramos tempo suficiente para aprender com aquilo. Nem passar dor a gente quer mais. Você já quer tomar um remédio logo rápido, já quer resolver, já quer sair daquela situação, porque o mundo não sobrevive sem minha pessoa. Meu Deus, eu não posso parar, não é isso? E às vezes o organismo suplicando para parar. Quantas vezes a bênção de estar em família foi esmagado por projetos e excesso de trabalho? Precisamos guardar, vigiar o nosso coração. As preocupações dessa vida, o desejo por coisas materiais, impede que a semente da palavra de Deus cresça, frutifique. Ela precisa de repouso, calma e quietude da presença de Deus. Nós precisamos. Saia daqui desafiado essa noite. Eu preciso descansar no poder de Deus. Eu preciso buscar esse tempo. Eu preciso ter esse tempo. As coisas deste mundo estão sufocando. E o último perigo é de estar ocupado demais. Isso pode encobrir a enfermidade da nossa alma. Sabe o que acontece? Você está doente, você está enfermo espiritualmente, mas as ocupações não deixam mostrar isso. Porque você foi ocupando e foi colocando coisas no lugar que não deveria colocar. E o domingo que você deveria estar na casa de Deus, você já se habituou e colocou outra coisa no lugar. E o trabalho, e essas coisas, elas estão encobrindo que você está enferma. E o que talvez você não reconheça é que as nossas agendas amalucadas, muitas vezes, é um sinal de que esse mal já se instaurou, já está em nós. Que nós deveremos reconhecer, não, eu já estou dessa forma, essa é a minha vida, não está sobrando tempo para Deus. E isso está encobrindo um mal muito maior, que é algo espiritual. A presença de ocupação extrema em nossa vida pode estar apontando para problemas mais profundos, que é abandono de Deus, abandono da família. Alguém já disse que ocupação em demasia serve como uma espécie de segurança existencial, um muro contra o vazio. Isso foi um colunista do New York Times que escreveu isso. Ele fala, muitas vezes, a pessoa, para suprir aquele vazio existencial, ela se ocupa, é trabalho. Mas, gente, nós somos o povo de Deus, nós não precisamos disso. Mas o maior de todos os perigos é que o principal pode estar ficando para depois. Para depois. O maior perigo de estar ocupado, que nem louco, é que podemos existir, ou que podem existir perigos que você nunca teve tempo de parar e considerar. Vamos deixando as coisas de Deus e vamos deixando também a família. E se nós pudéssemos falar aos pais hoje, a esposa vai pagar um preço, os filhos também. E nós sabemos que os filhos não podem esperar. Não tem como você colocar o filho no congelador.
vai trabalhar, ganhar a vida, fazer dinheiro e voltar, e ele está daquele jeito, não. Quando você voltar, ele está mais rebelde do que tudo. Eu me lembro minha irmã falando, quando os delas era pequenininho, trabalhava ela e meu cunhado, a Meire. E ela deixou uma pessoa cuidando. Então os dois foram ganhar dinheiro e deixou uma babá. E ela falou alguma coisa, começou a acontecer. O que aconteceu? Eu não via eles durante o dia, então eu não tinha autoridade, e à noite que eu chegava cansada, que era um momento de eu aproveitar os meus filhos, eu tinha que corrigi-los. Então toda noite era noite de estresse, noite de briga, noite de correção. Por causa das coisas, e amados, e às vezes somos nós. A criança, ela não sabe diferenciar um brinquedo de R$1,99 ou de R$1.000, o preço está em nós. Eu me lembro uma vez aqui na Ebenezer, tinha duas crianças com um brinquedo, eu falei, eu tomo aquele brinquedo dela com algo infinitamente inferior, né? Desafiei o pai. Então vamos ver. Aí fui lá, peguei um copinho, os irmãos já viram fazendo isso, peguei um copinho de plástico, coloquei de ponta cabeça naquela mesa lá e soprei, né? O que o copinho faz? Ele vai. Aí fui do outro lado da mesa e... Aí já pararam. Aí um veio do lado de lá, sopra, outro lado de cá, já largaram o brinquedo e foram soprar um copinho ali. Sabe qual é a lição de tudo isso? Que o maior valor que a criança tem não é o plástico, não é a tecnologia, é você. Sabe por que elas abandonaram o brinquedo? Porque elas tiveram atenção. Porque elas tiveram um adulto que brincou com elas. E as coisas desse mundo vai deixando, e as nossas crianças, o tempo vai passando. E às vezes eu penso que se eu pudesse voltar o tempo, talvez como eu desfrutaria mais das minhas filhas, né? A Débora escreveu sobre o balanço. Tem uma história do balanço, né? Nós íamos todos no balanço lá, e eu, a Gia, a Tata. E à noite o sol se punha, ficava tudo escuro. Meu cunhado falou que parecia um galinheiro, que ele chegava, estava apagado e estava lá aquelas sombras, né? Mas que tempo bom que era aquilo, várias horas sentado ali, ou vários tempos sentado, conversando. Chegava em casa, elas vinham abraçando, né? Correndo. Ainda fazem isso hoje, mas não dá mais para vir correndo e pular, né? Mas está passando, e daqui a pouco está indo embora a primeira, e logo vai a segunda, né? Está passando. Se eu pudesse voltar o tempo e desfrutar mais. Se pudesse voltar o tempo e desfrutar mais da minha esposa, da presença, do cuidado. Me lembro lá no quarto, sentar, lendo a Bíblia, e ela lendo um livro, né? Para as crianças. Um livro que tinha do Max Lucado, de bolinha, não lembro, era um livro ilustrado, né? Eu parei só para ouvir, que gostoso, só ouvir isso, ela lendo lá no quarto para as meninas. Amados, seus filhos estão aí, o tempo é hoje. O tempo é hoje. Então nós vamos deixando de Deus, nós vamos deixando a família, nós vamos deixando aquilo que é muito mais precioso, e nós vivemos tempos finais, tempo que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, que não haveria afeto natural, que é esse amor de pai para filho, de filho para pai. Isso acabaria, isso está acabando. As pessoas estão colocando filhos como animais. Ao absurdo de uma criança poder decidir que sexo que ela vai ter. Como pode isso se você não ensinou? Ela não nasceu com bagagem. Se eu não coloco informação no HD do computador, não tenho o que fazer. É um absurdo. Ela não nasceu com essa informação. Quem vai dar essa informação somos nós. É o tempo, é a maturidade. Perdeu-se isso. E está muito ligado com a nossa ocupação. Terceirizar a criação de filho. A esposa paga o preço, os filhos pagam o preço. E o que você faz hoje reflete o amanhã. Lá em casa, na sua casa, você pode ler Jeremias capítulo 35. Ali conta a história. Deus fala para Jeremias, ele fala, olha, dando uma lição para o povo de Israel,
ele fala, olha, vai em certo lugar, traga um jovem daquela tribo, que eles eram nômades, existia um povo que estava fugindo de Nabucodonosor e acabou parando lá em Israel. Deus falou, vai lá, traz um daqueles jovens, coloca na mesa e dê vinho para ele. Faz isso. Jeremias foi lá, pode ler na sua casa, capítulo 35. Trouxe esse jovem, colocou na mesa, colocou vinho e falou, beba. O que o jovem falou? Não. Porque o meu pai me ensinou que eu não devo beber vinho. E aí Deus fala, tá vendo? Vocês, a lição ali é para o povo de Israel, que não obedecia a Deus. Mas olha aqui um exemplo, de fidelidade ao Pai. E quando a gente vai estudar a história, aquele povo tem mais de 200 anos, ele chamou de pai, mas faz mais de 200 anos que eles vêm fazendo isso. Passa de pai para filho, para neto. Às vezes a gente está tão no imediatismo que você esquece que o que você faz para o seu filho hoje reflete por gerações e gerações. E talvez esses espinhos estão fazendo com que isso passe desapercebido. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar essa noite. Pai bendito, nós sabemos que é sacrificial para nós. Ó Deus, nós temos que parar coisas que muitas vezes nós amamos fazer, às vezes projetos para coisas desse mundo. Ó Pai, mas há quantos anos nós sabemos e aprendemos que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Todos nós sabemos disso. Ó Pai, mas às vezes esse versículo está a quilômetros de nós. Deus, incomode o nosso coração em coisas que estão tomando o seu lugar. Ó Deus, nos dê poder. Ó Pai, está diante de nós esse desafio, é um sacrifício para nós a ser feito, mas o Senhor nos deu poder para isso. Nos ajude, Pai, a buscar o Senhor cada dia mais e que isso reflita na nossa família, por graça. Eu te agradeço essa noite por essa porção, contando e crendo, Pai, com o seu poder para colocarmos em prática. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém.